Hoje eu queria trocar uma ideia aqui com vocês para dizer como é que foi que eu criei esse canal, tá? Como é que eu tive a ideia, o que aconteceu para que eu pudesse criar esse canal. Vamos no vídeo e vamos conversar. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, a gente vai bater um papo aí de qual foi a história inicial aqui do canal, tá? O que aconteceu para que eu pudesse criar esse canal, qual foi a ideia que eu tive, por que isso tudo aconteceu. A gente já está aí com mais ou menos uns 3 anos de canal, estamos chegando aí perto dos 30 mil e eu acho que já está na hora de eu compartilhar essa informação aqui para vocês, principalmente vocês que me acompanham aí desde o início. Algumas pessoas já vieram me perguntar por que eu criei esse canal, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram também, tá? Por isso que eu tô tendo essa ideia aqui de criar esse vídeo e deixar aí todo mundo esclarecido. Bom, vamos lá então. Tudo começou por conta de um smartphone. Na época eu tinha um Moto G4, eu sempre curti demais a Motorola. E antes dele eu tive o Moto G primeira geração, lá de quando o Google era o dono da Motorola ainda, tá? Depois disso eu vim acompanhando ano após ano aí a evolução dos aparelhos da Motorola, mas na época eu não tinha grana para ficar trocando aí de aparelho a todo momento. Então eu tava com meu Moto Gzinho lá, bonitinho, até que um belo dia juntei uma grana, comprei o Moto G4. Só que não demorou muito tempo, ele apresentou problema. Pois é, apresentou problema bem no finalzinho aí da garantia de fábrica de 1 ano, e aí eu tive que levar ele na assistência técnica, tá? Qual era o problema do aparelho? Ele começou a apresentar toque fantasma. Para quem não conhece esse problema, toque fantasma é quase que autoexplicativo, tá? É como se alguém estivesse tocando na tela do seu aparelho sem de fato estar tocando. Comigo acontecia o quê? Os ícones ficavam vibrando. Às vezes eu abria o aparelho para poder ver alguma notificação e os ícones estavam lá vibrando. Parecia que eu estava segurando aquele ícone, prestes a tirar ele ali da área de trabalho ou então excluir, tá? E ele ficava vibrando. E eu não conseguia fazer isso parar. Às vezes também eu estava navegando em algum site, alguma rede social e ele simplesmente fechava esse site ou essa rede social. É como se alguém estivesse ali fazendo os comandos, mas não era eu. Para tentar amenizar isso, eu ficava reiniciando o aparelho, mas chegou um dado momento que isso não estava mais ajudando e aí eu tive que correr para assistência. Chegando na assistência, começou a minha via crucis. Chegando na tal assistência, eu me deparei com uma fila imensa de pessoas que estavam levando também os seus aparelhos Motorola para poder resolver. A assistência atendia tanto Motorola quanto Samsung, tá? E aí todo mundo que levava os aparelhos da Motorola tinha a senha iniciando com M. Então você tinha o M e seguindo aí da sua posição na fila. No meu caso, quando eu cheguei nesse dia, era o M58. Já o pessoal da Samsung que levava os seus aparelhos para consertar tinha a senha iniciada por um S de Samsung, seguido também pelo número na posição da fila. E aí eu me dei conta que a senha da Samsung estava ali por volta do S8, ou seja, tinha 8 pessoas só ali na fila para levar os seus aparelhos para consertar. Somando tudo isso, tinha mais de 60 pessoas na minha frente para poder deixar os seus aparelhos na assistência. Na ocasião, eu estava em horário de trabalho, mais especificamente tirando a minha hora de almoço para tentar resolver isso, tá? Eu fui numa assistência técnica próxima do meu serviço e fiquei lá 2 horas. Ou seja, eu perdi 1 hora do meu almoço, mais 1 hora do meu trabalho para poder deixar o aparelho na assistência, tá? E não voltei com ele comigo não. Tive que deixar ele lá, mas isso aí eu já estava contando que pudesse acontecer pelo tipo de problema, tá? Chegou lá, o camarada falou para mim que ia ter que trocar a tela e tive que deixar ele lá mais ou menos por 1 semana. E aí durante 1 semana eu fiquei sem celular nenhum, não tinha como ligar para ninguém, não tinha como responder o WhatsApp de ninguém, porque eu não tinha grana para comprar outro aparelho. Vocês do outro lado aí, hoje, conseguem se imaginar ficar 1 semana sem aparelho nenhum? Pois é, foi o que eu passei na época. Durante esse período aí de 1 semana que eu fiquei sem celular, tive bastante tempo para refletir sobre o assunto, e aí foi quando me veio o estalo de começar a buscar outras marcas. Só que eu não queria mais marcas nacionais, porque eu achei que todas elas estavam mais ou menos ali dentro do mesmo padrão, tá? Comecei a jogar tudo dentro do mesmo saco, e comecei a pesquisar marcas que não existiam no Brasil. Foi quando eu comecei a encontrar alguns aparelhos lá do AliExpress, principalmente. Só que aí começou a dúvida que muitos já tiveram, que muitos ainda têm hoje em dia, se é ou não confiável comprar, mandar importar aí um aparelho do AliExpress. Foi quando eu comecei a pesquisar no YouTube a respeito do assunto, tá? E aí eu comecei a encontrar vários canais de tecnologia, entre eles o do Bitec, entre eles do Geek Louco, do Dudu Rocha e essa galera toda aí, bala alta, que a gente conhece hoje em dia, tá? E aquele mundo me fascinou. Na época eu realmente fiquei encantado com as possibilidades que esses canais estavam me abrindo a partir daquele momento, porque a partir daquele momento eu estava conhecendo novas possibilidades de compra
sem ser as que a gente já estava cansado de conhecer aqui no Brasil. Foi quando então, depois de ver milhares de vídeos a respeito do assunto, eu resolvi comprar o meu primeiro aparelho importado, que na época era um Leeco Lemax 2. Não sei se vocês conhecem esse produto, mas na época era um produto de excelente qualidade, era um produto que tinha um custo-benefício muito grande. O aparelho vinha com Snapdragon 821, ele tinha tela Quad HD, por um preço super mais baixo do que a gente encontrava aqui aparelhos básicos no Brasil. A construção do aparelho era toda em metal, tinha um aspecto diferenciado, mais premium do que você encontrava nos aparelhos aqui no Brasil. E aí acabou que eu fui lá e comprei numa vez só aí o aparelho, depois de um mês e meio aí mais ou menos, chegou para mim, fui taxado, obviamente, dificilmente você não é taxado, e eu me encantei com o aparelho quando eu liguei ele pela primeira vez. O aparelho de fato era tudo aquilo que dizia ser e até mais um pouco se você comparasse com os aparelhos aqui do Brasil. Claro que não era um aparelho perfeito, ele tinha alguns problemas e o principal, na minha opinião, era o consumo de bateria excessiva, e ele esquentava bastante também. Mas sinceramente eu não estava nem aí para a bateria que estava sendo consumida excessivamente, até porque ele tinha um carregador que era Quick Charge, que recarregava ele rapidinho, e o fato de esquentar também acabava não me incomodando muito, porque ele esquentava, mas não era nada assim de outro mundo, né? Ele esquentava um pouco mais do que eu estava habituado, mas tudo bem. Eu lembro que esse aparelho só tinha uma câmera traseira que era muito melhor do que a do meu Moto G4. Mas retomando um pouquinho da história aí do Motorola G4, o que aconteceu? Eu recuperei o aparelho depois de uma semana, que ele passou lá na assistência técnica, veio totalmente solucionado o problema dele, só que eu já estava com ranço do aparelho, então botei ele para vender, para com esse dinheiro eu juntar com mais um pouquinho e comprar o aparelho que eu acabei de falar para vocês. Quando eu voltei para buscar o aparelho, a fila estava maior do que no dia que eu deixei ele lá, tá? Então isso me deu mais certeza ainda do que eu queria fazer, e a partir daí eu comecei a pensar em ter um canal de tecnologia. E como eu curti demais os canais de tecnologia que eu estava vendo, eu achei que eu podia contribuir com mais alguma coisa trazendo informações também. Claro que esses canais de tecnologia na época estavam super bem estabelecidos, como ainda hoje estão super bem estabelecidos, e eu nunca tive a ideia de competir com ninguém nessa área, só quis trazer a minha opinião para ajudar as pessoas nesse sentido, para que dentro daquilo que tivesse sob o meu alcance, ninguém mais precisasse passar pelo que eu passei. E foi assim que surgiu o canal Em Análise que vocês estão vendo aí hoje em dia, tá? Na época, se eu não me engano, o meu primeiro vídeo foi sobre o Mi Box, tá? Que é um aparelhinho aí da Xiaomi, que é uma TV Android, né? Que ela consegue transformar a sua TV numa Smart TV, ainda que sua TV não seja Smart. Logo na sequência, se eu não me engano, o segundo vídeo aqui do canal foi justamente sobre esse Leeco Lemax 2, tá? Ainda hoje está disponível aqui no canal para quem quiser assistir lá nos primórdios do canal Em Análise. E assim então surgiu o canal Em Análise, se a gente parar para pensar, graças à Motorola. Bom, eu realmente espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtem vídeos desse tipo, deixa aqui embaixo para mim, para eu poder saber. Se vocês quiserem saber mais algumas coisas aí a respeito da minha vida ou da existência do canal, beleza? E se curtir o vídeo, então, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye bye!